Doutor, sabia que eu posso comer bastante, não fazer exercícios e ainda assim ter minha saúde em dia e não aumentar de peso? Será? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal EADOC, onde a gente aprende a cuidarmos da nossa saúde, não só da nossa, como também daqueles que estão ao nosso redor. Bem, hoje estamos falando sobre a arteriosclerose e também estaremos respondendo a pergunta do nosso paciente lá bem no final do vídeo. Então, não sai dali. A arteriosclerose nada mais do que o endurecimento das artérias com perca da sua elasticidade e contratilidade. E isso pode acontecer por motivos fisiológicos, ou seja, à medida que a pessoa vai envelhecendo, as artérias vão sendo cada vez mais rígidas e perdendo assim a elasticidade e contratilidade, ou pode acontecer por motivos patológicos, isto por descuido alimentar, sedentarismo, ou entre outras doenças como obesidade, diabetes mellitus e, bem, tudo isso pode levar ao endurecimento das artérias. Porém, existe algum tipo de arteriosclerose muito comum e talvez a principal, na base de várias doenças, que é chamada ateroesclerose. Não quero complicar você aqui, então vou tentar simplificar a coisa. A ateroesclerose não é nada mais do que a formação de gorduras, de placas de gorduras, na parede dos vasos sanguíneos. Isso pode provocar lesão e obstrução arterial. O perigo disso tudo é que o desenvolvimento dessa enfermidade é a principal causa do chamado AVC ou mesmo os infartos cardíacos. E é por esse motivo que você precisa saber de como prevenir dessas enfermidades. Existem alguns fatores de risco que estão na base do desenvolvimento da arteriosclerose. E eu gostaria de partilhar alguns com você. O primeiro deles é a hereditariedade. Herdamos dos nossos pais várias características, da cor do cabelo até a característica das unhas. Porém, também podemos herdar doenças, e uma delas é a probabilidade de desenvolver a arteriosclerose. Como saber? Se seus pais, seus familiares diretos já passaram por algum problema cardíaco, como infarto do miocárdio, algum problema cerebral, como AVC, tem familiares diretos com diabetes mellitus, é muito provável, ou seja, contens altas chances de, no futuro, vir a sofrer das mesmas enfermidades. E a arteriosclerose está quase que direta ou indiretamente ligada a estas enfermidades. Saber disso ajuda você a se prevenir de maneira muito antecipada. Um outro fator importante é o tabagismo. Sabem? Pessoas que fumam e pessoas que não fumam, ou seja, não fumam, mas vivem como pessoas que fumam, estão sob alto risco de desenvolver a arteriosclerose. Isso porque o tabaco contém uma substância chamada nicotina, que é muito tóxica para os vasos sanguíneos, provocando assim lesões na parede vascular, isso junto de outros fatores como as placas de gorduras formadas durante o processo aterosclerótico, o que leva à obstrução das artérias e ao aumento da incidência das enfermidades que aqui mencionamos, como AVC, infarto do coração, entre outros. Bem, aproveitando para responder ao nosso paciente lá no início, será que pessoas que comem demais e ainda assim não engordam, mantém-se saudável? Não, não mantém-se saudável. Apesar da gordura não se acumular no tecido adiposo, dar aquela aparência de estar gordo, de estar aumentando de peso, ela pode sim acumular-se nas artérias e provocar a obstrução das artérias. Então não importa se você tem a tendência ao emagrecimento ou você tem tendência a engordar fácil, é importante sim que se faça exercícios, é importante sim que se comam alimentos saudáveis, porque a arteriosclerose, apesar de existir um maior risco de aparecer em pacientes obesos e sobrepeso, pode sim aparecer em pacientes com peso normal, e isso é muito comum. A hipertensão arterial constitui também um risco muito elevado de sofrer de arteriosclerose. Isso porque a hipertensão por si só já produz um endurecimento das artérias. E este facto, ligado a outros fatores, aumenta, claro, os riscos de sofrer de arteriosclerose. Bem, o peso também é um fator a ser muito considerado. Pessoas obesas, pessoas sobrepeso, ou seja, acima do peso normal, são pessoas com muito risco de desenvolver arteriosclerose. Isso porque essas pessoas têm uma quantidade elevada de colesterol circulando pelo sangue. E isso faz com que aumente a quantidade de depósito de gordura a nível das paredes arteriais, o que provoca, o que estamos falando,
arteriosclerose. Para terminar, o estresse também é um fator de risco importante e é preciso tê-lo em consideração. Sabem, pessoas estressadas constantemente têm em seu organismo a circulação constante de hormonas adrenérgicas. Estas hormonas, de todas as ações que elas têm, uma delas é a vasoconstrição. Então, o organismo sob estresse constante tem chances muito elevadas de desenvolver hipertensão arterial e não só aumenta o risco mesmo de arteriosclerose. Então é importante sim lidar com o estresse, é importante manter-se calmo, é importante saber resolver os problemas e evitar momentos constantes de estresse. Se possível, tire uma folga do trabalho, precisas relaxar, vá relaxar, tire um descanso se na escola estiver muito pesado. Porquê? Porque pode estar a prejudicar o teu próprio organismo, trabalhando demais, estressando-se demais com coisas que talvez podias ter resolvido se tivesses optado por um descanso e voltar ao trabalho com a mente mais fresca. Bem, obrigado por participar do nosso vídeo, obrigado por tê-lo ali do outro lado. Espero que foi bom e aprendeu bastante com a nossa partilha de hoje. Compartilhe o vídeo, coloque seu like, comente, que a gente agradece. Estamos juntos.